Seja muito bem-vindo ao canal Investindo com Fundamentos. Você já se perguntou por que a PetroRio, mesmo reportando resultados líquidos positivos, mesmo apresentando receitas de vendas crescentes e mesmo reduzindo seu lifting cost, por que, diante de todo esse contexto, ela nunca distribuiu dividendos? Bom, se você ficou curioso, vamos juntos analisar por que a PetroRio nunca distribuiu dividendos. Se inscreva no canal, curta páginas e me acompanhe nessa análise que estamos por fazer. Bom pessoal, primeiro eu gostaria de informar que esta análise é apenas um recorte de uma análise muito mais aprofundada que fizemos em relação à PetroRio desde a sua constituição até o último trimestre de 2019. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser se aprofundar em relação a esse estudo. Bom, então o questionamento é: por que a PetroRio, mesmo apresentando receitas crescentes e mesmo apresentando resultados líquidos positivos de forma anualizada desde 2016, por que ainda assim essa empresa nunca distribuiu dividendos? Bom, antes de responder essa pergunta, a gente tem que contextualizar o que era a PetroRio em seu histórico. Bom, a PetroRio ela tinha uma antiga denominação chamada HRT. Ela explorava petróleo na Namíbia e tinha um lifting cost bastante alto, e essa empresa quase quebrou. Então essa empresa ela deixou em seu balanço o prejuízo acumulado de 4 bilhões de reais, é muito dinheiro. Bom, então a HRT ela passou por uma remodelação de gestão e de filosofia, inclusive em relação à forma de extração de petróleo e de campos, né? Eles começaram a procurar campos muito mais atrativos, com lifting cost muito mais baixo. Aqui no Brasil, fechou suas operações na Namíbia. Então, desde essa remodelação, a empresa começou a entrar no trilho. Então, o objetivo dessa análise é entender por que mesmo nesses resultados positivos, a empresa ainda assim não distribui dividendos. Bom, para isso a gente tem que visitar a Lei 6.404, a Lei das Sociedades por Ações, para entender o que diz seus dispositivos. Então vamos lá? Bom pessoal, então vamos visitar um pouco a Lei 6.404 e ver o que ela fala em relação à distribuição de dividendos. Para isso eu vou colocar aqui na tela o artigo 201 da Lei 6.404. Segundo esse artigo, a companhia somente pode pagar dividendos à conta do lucro líquido do exercício, do lucros ou prejuízos acumulados, ou a conta da reserva de lucros. Bom, apenas um parênteses, a conta lucros ou prejuízos acumulados, hoje em dia ela deve ser relativizada. Por quê? Porque qualquer empresa ela já não pode mais encerrar o exercício com essa conta positiva. Ela sempre tem que redistribuir o seu saldo para outras contas. O mais comum é a conta reserva de lucros. Ok, dito isso, o que esse dispositivo está falando para a gente? Bom, esse dispositivo ele está falando que, grosso modo, a empresa ela só pode distribuir dividendos tendo como origem uma dessas três contas. Ok, mas a PetroRio ela apresentou resultados positivos nos últimos exercícios. Por que ainda assim ela não pagou dividendos? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai ver outro dispositivo da mesma lei. Esse é o artigo 189 da Lei 6.404. Bom, o que o artigo 189, grosso modo, está dizendo para a gente? Tá dizendo o seguinte: antes de você distribuir o lucro líquido do exercício, você tem que deduzir a conta prejuízos acumulados, ou seja, antes de qualquer participação você tem que deduzir os prejuízos acumulados no balanço. Ora, então se eu tenho que deduzir os prejuízos acumulados, então eu não posso constituir reservas de lucros. Tanto que a PetroRio não tem reservas de lucros constituída, em virtude desses prejuízos acumulados. E também eu não posso pagar dividendos, porque antes de eu efetuar qualquer participação, qualquer distribuição de lucro, eu tenho que deduzir esse prejuízo acumulado. Bom, então, grosso modo,
É dessa forma, esse é o motivo pela qual a PetroRio nunca distribuiu dividendos até hoje. Vamos entender agora um pouco da situação da PetroRio após a remodelação da gestão até aqui. Então, o que é a PetroRio hoje? De forma muito resumida, viu, pessoal? Se vocês quiserem uma análise mais aprofundada, deem uma olhada naquele vídeo que eu falei para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outras análises, outros vídeos, ensinamentos para iniciantes, tudo isso. Inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Bom, então eu vou colocar alguns gráficos aqui na tela para que vocês possam acompanhar o que eu estou falando. O que é a PetroRio hoje? Bom, a PetroRio ela reduziu um prejuízo acumulado de 4 bilhões ali em 2015 para 1,6 bilhões. Ainda não é bom? Não, ainda não é bom, mas a gente vê uma melhora muito boa em relação à diminuição desses prejuízos acumulados no balanço e uma reestruturação muito boa que essa empresa fez em termos de gestão, em termos de resultados operacionais. Além disso, essa empresa, conforme o gráfico que eu vou mostrar aqui, ela vem apresentando um CAGR de receita, ou seja, um crescimento composto de receita bastante acentuado, muito positivo desde 2016. E por fim, essa empresa também tem apresentado lucros líquidos, resultados líquidos positivos também desde 2016, isso de forma anualizada. Alguns trimestres, é verdade, apresenta prejuízo, né? Às vezes o EBIT ajustado ele não é tão interessante em algumas ocasiões, mas de forma geral seus resultados líquidos desde 2016 de forma anualizada tem sido bastante positivo, muito melhor do que a gestão antiga da empresa. Bom, pessoal, isso não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo, um recorte em relação a um ponto da empresa. E por fim, eu gostaria de deixar mais um recadinho para vocês. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo para que vocês possam verificar esses gráficos que a gente demonstrou aqui no decorrer desse vídeo, esse e outros gráficos e analisar o balanço patrimonial, a DRE, de forma muito mais completa, né? Esses gráficos ele mostram um painel desde 2011 até o primeiro trimestre de 2020, como é que está a situação da PetroRio até então. Vou deixar o link aqui abaixo, versão web, e caso vocês queiram baixar o arquivo lá tem todas as instruções explicando. E além disso, eu gostaria de falar que recentemente eu fiz um estudo em relação ao endividamento da Petrobras. Eu vou deixar o link aqui abaixo também na descrição em relação a esse estudo do endividamento da Petrobras. Eu espero que vocês assistam, é um vídeo muito bom, só que está sendo pouco assistido. Eu imagino que deve ser pela complexidade do tema, mas para quem investe na Petrobras ou tem interesse ou tem alguma preocupação em relação ao seu endividamento, eu recomendo muito mesmo assistir esse vídeo, porque a gente vai entender como essa dívida ela está dolarizada e como a variação cambial, a variação monetária influenciou o seu endividamento em relação ao primeiro trimestre de 2020.